E, professor, em relação a essas perdas auditivas, né, na criança, o senhor comentou ali a questão de algumas infecções no período pré-parto e tudo, perinatal, mas antes do parto também tem algumas doenças congênitas que podem causar a perda auditiva, né, e que podem ter sequelas importantes para a família. Tem alguma coisa que o senhor chama mais atenção, assim, para as famílias ficarem mais atentas, especialmente quem tem alguém que está grávida, enfim, para ficar atento durante a gestação? Isso é uma coisa que mudou muito no Brasil também. Quando nós começamos, há quase 30 anos, você tinha a perda auditiva congênita, era muito prevalente por problemas perinatais. Então, antes da criança nascer, por infecção, ou logo depois, por infecção. Então, você tem algumas doenças infecciosas pré-natais, rubéola, toxoplasmose, citomegalovírus. Então, por isso, o pré-natal tem que ser muito bem feito. Né? O pré-natal tem que ser muito bem feito. E depois você tinha as meningites nessa primeira fase da infância. Hoje, com a vacinação ampla, né? Essas doenças infecciosas diminuíram demais, realmente demais. Hoje nós fazemos muito mais uma perda auditiva que é chamada idiopática, que não tem uma causa, porque as causas foram prevenidas corretamente, do que as causas que tinham antigamente, em pouco tempo, né? Meia geração. Então, no perinatal, que é importante, pré-natal bem feito, diagnosticar corretamente, a mãe tem que estar vacinada. Então, são doenças, rubéola pode ser vacinado, certo? O diagnóstico, o parto correto, ou seja, os acidentes de parto, como paralisia cerebral, outras questões de parto, hoje são muito menores do que eram. Os cuidados da criança que nasce com icterícia. Icterícia também dá surdez. Os antibióticos utilizados. Então, todas essas questões perinatais evoluíram bastante no Brasil. Então, você tem menos surdez nessa fase. E aí, quando tem, você tem um diagnóstico muito precoce. Tá? E já uma orientação. Então, essa criança, fazendo o diagnóstico precoce, sendo reabilitada precocemente, ou com amplificador, ou com implante coclear, ela vai ter uma vida absolutamente normal, de ouvinte, vai para a escola normal, vai desenvolver uma linguagem normalmente. Então, o impacto é muito grande. O senhor falou das doenças, tem alguma medicação que, da mesma maneira, ao longo da gestação, ou na criança, até no adulto, que pode influenciar e levar à perda auditiva? Tem medicações que são sabidamente ototóxica, quer dizer, tóxica para o ouvido. Principalmente antibióticos usados em infecções neonatais, que a infecção neonatal é uma infecção normalmente com uma bactéria, para os nossos ouvintes, de um tipo que chama gram-negativo. Infecções que são mais comuns, né, por esse tipo de bactéria. E uma classe de antibióticos que é muito eficaz nessa fase são os aminoglicosídeos. O aminoglicosídeo é muito ototóxico. Então, nós ainda temos ototoxicidade e crianças que ficaram surdas por aminoglicosídeo, que é uma opção muito importante. Muitas infecções não dá para não usar isto. Então, é um risco que às vezes precisa ser corrido. Precisa ser corrido, não só em UTIs neonatais, mas às vezes em UTIs também, por infecções, germes resistentes, você dá um aminoglicosídeo. Nos hospitais de ponta você consegue monitorar isto. Né? Mas essa é ainda uma causa bastante prevalente na criança com infecção neonatal ou logo no pós-natal. No adulto, nós temos algumas drogas oncológicas, de tratamento oncológico, que levam a uma perda auditiva. E aí outras mais comuns, alguns diuréticos, etc., mas levam a perdas leves. Perda progressiva mesmo, principalmente alguns antibióticos, entre eles aminoglicosídeo, algumas drogas oncológicas, né?
E aí tratamentos mais importantes, ou radioterapias locais, etc. Sim. E tal. O senhor falou do uso desse antibiótico na criança. Na gestação, não tem tanta influência. Na gestação não tem tanta Não tem tanta influência. influência. O mais importante é quando nasce o tipo de antibiótico. Exatamente.